Maranata, o Senhor não vem. amém. Feche os seus olhos. Grandioso e eterno Deus, Pai Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, por me dar esta oportunidade de estarmos reunidos aqui com os nossos irmãos de Bariri. O Senhor derrama as bênçãos dos céus sobre a vida de cada um e sobre a minha vida também. Em nome de Jesus. Amém. É um prazer estar aqui com vocês. Hoje é a terceira vez que eu estou aqui na igreja e recebi um convite da nossa irmã Lucielma, para trazer a mensagem. E eu gosto muito de pregar, de falar do amor de Cristo para as pessoas, Nós estamos aqui na igreja, mas também esse culto aqui vai ser transmitido no canal pelo YouTube. No final do culto eu vou dar um cartãozinho para cada um, para depois poder acessar o canal e se inscrever lá no canal, E Deus abençoe também os nossos irmãos e irmãs que estão nos assistindo aí pelas redes sociais. Eu quero dizer uma coisa para vocês: Jesus ama vocês e eu também. Hoje nós vamos falar de uma das promessas mais poderosas, que se encontra na Bíblia, ok? Eu pediria a vocês que abrissem a Bíblia de vocês em João, capítulo 14, do verso 1 ao verso 3. E essa promessa foi o próprio Jesus que fez, João 14, de 1 a 3. Assim que todos acharem, a gente vai então para a leitura. Tem pessoas que até sabem esses versos de cor, Todos acharam? Amém? Então vamos lá, vamos ver o que Jesus nos prometeu. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, E se assim não fora, eu não teria dito, Pois vou preparar um lugar e vou voltar. Quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos recebereis para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Que maravilha, irmãos? Jesus então, Ele tem o meu lugar, o seu lugar já reservado, preparado lá nas mansões celestiais, E Ele disse: eu vou, quando eu for, eu vou preparar-vos lugar, e quando eu voltar, eu vou levá-lo junto comigo. Essa é a grande esperança do cristão, a vida eterna. Sabe por que Jesus ainda não voltou? Ele ainda não voltou porque Ele quer te salvar, Ele quer levar você também, certo? E o dia da aceitação é hoje, ok? Você não deve deixar para amanhã o que você pode fazer hoje. Jesus te ama e hoje Ele quer te salvar. Aí mesmo em João, mantenha um pouquinho a Bíblia aberta em João 14, o verso 4, aqui Jesus dizendo aos discípulos, ok? Mas nós hoje somos os discípulos da atualidade. Os discípulos é aqueles que levam as boas novas da salvação, tá? E o verso 4 ele diz assim: e vós sabeis o caminho para onde eu vou. Aí o verso 16 diz assim: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Ali então os discípulos viveram ali o ministério com Jesus, 3 anos e pouquinho. Então Jesus sobe aos céus e eles dizem: e agora? Jesus diz: deixarei para vocês o Consolador e o Espírito Santo, e eu creio que o Espírito Santo está nesse lugar agora, amém? Amém. Glória a Deus, certo? Agora Atos capítulo 1, verso 9. Vamos para Atos capítulo 1, verso 9, também muito conhecido. Diz assim: dita estas palavras,
foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Então Jesus, ele subiu em uma nuvem, e a palavra de Deus diz que em uma nuvem ele voltará. O verso 10: e estando eles com os olhos fitos nos céus, enquanto Jesus subia, e eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. Eram dois anjos. O verso 11: eles disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo que vistes subir. Então Jesus subiu em uma nuvem, e em uma nuvem ele voltará, certo? E nós, como os cristãos adventistas do sétimo dia, nós aguardamos a segunda vinda de Cristo, certo? Agora, tem muitas pessoas que não acreditam em Jesus vai voltar. Eu quero dizer uma coisa: você acreditando que Jesus vai voltar, você não acreditando, Jesus vai voltar do mesmo jeito. Então o dia é hoje, a hora é agora. Aceite a Jesus como o único suficiente Salvador da sua vida. Jesus, ele não voltará mais como um bebê. Jesus não voltará mais com uma coroa de espinho na cabeça, e sim com uma coroa de ouro, porque ele te ama, ele me ama, ele quer te salvar. Como diz lá João 14, de 1 a 13, que nós acabamos de ler, Jesus tem uma mansão preparada para você e para mim, lá nas alturas celestes. Amém? Vamos para Mateus capítulo 24. Nós vamos ler aí o verso 24, verso 26, ok? Acompanhe comigo. Para vocês que estão nos assistindo, Mateus é Novo Testamento. Procurem em suas Bíblias, nas suas plataformas digitais. Acompanhe comigo. Mateus 24 diz assim: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Então, irmãos, nós temos que ser alicerçados na palavra de Deus, porque a Bíblia fala dos falsos profetas, e realmente eles já estão aí no mundo afora, e a Bíblia diz que, se possível, enganariam os próprios eleitos. Agora, se eu e você estivermos alicerçados na palavra de Deus, a gente não vai cair nas artimanhas de Satanás. Aí o verso 26 diz assim: portanto, se disserem, eis que está no deserto, não saiais, o eis no interior da casa, não saiais, porque isso seria o quê? Enganação. Olha, veja bem, há muitas pessoas hoje pregando que Jesus vai fazer um arrebatamento secreto. Olha, a gente vai ler mais para frente. Se a Bíblia diz que todo olho o verá, vai ter arrebatamento secreto. Essas pessoas eles se baseiam apenas em um versículo da Bíblia, São Mateus 24, 41. Alguém lê para a gente, por favor? Mateus 24, 41. Duas estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Obrigado, irmão Silvinho. Então as pessoas se baseiam nesse verso, duas estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra será deixada. Então eu quero explicar esse verso. Aqui será levado, porque foi salvo. Aqui, ficar é
ela não foi salva. Então veja bem, depois no decorrer aqui do estudo a gente vai ver realmente que os salvos subirão, certo? E os ímpios ficarão. Então não vai haver arrebatamento secreto. Sim, a igreja de Deus ela vai ser arrebatada, vai subir com Jesus nas nuvens dos céus, e estaremos para sempre com o Senhor, ok? Veja bem, Apocalipse 14, ele fala de uma pequena nuvem, vem surgindo uma pequena nuvem mais ou menos do tamanho de uma mão, certo? E essa nuvem vem aumentando, ela vem aumentando, ela vem aumentando. Nós aqui de Bariri vamos ver Pederneiras, São Paulo, o Brasil inteiro, todos os lugares do mundo vão ver. É Jesus chegando com milhões e milhares de anjos, para arrebatar a sua igreja, os seus servos. Então, como que vai haver arrebatamento secreto? Mas de jeito nenhum. Para confirmar também mais isso que eu disse, vamos para Mateus novamente, capítulo 24, verso 30. Eu disse que surgirá uma nuvem do tamanho de uma mão e ela vem se aumentando, até que todo olho o verá, até mesmo aqueles que estão mortos verão a presença de Deus nas nuvens dos céus, os anjos tocando as suas trombetas, Mateus 24:30 diz: então aparecerá no céu, o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus, com poder e muita glória. Então veja bem, meus irmãos, não haverá arrebatamento secreto, todo olho o verá, até mesmo aqueles que estarão mortos, os túmulos se abrirão, e os mortos em Cristo Jesus ressuscitarão primeiro, e nós, os vivos, salvos, subiremos para o encontro do Senhor nos ares, e estaremos para sempre com o nosso Senhor Jesus Cristo. Os ímpios mortos não ressuscitarão, e os ímpios vivos, eles morrerão. Eles vão fazer parte da segunda ressurreição, que é a ressurreição da morte eterna. Acompanhe comigo Apocalipse capítulo 1, verso 7. Se algum irmão sentir no coração, pode ler para a gente. Aqui, Apocalipse vai confirmar o que disse Mateus. E eis que vem com as nuvens, e todo o olho verá, até quantos os transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente. Amém. Amém. Glória a Deus. Muito obrigado, irmão. Então diz que todo olho o verá. Muitos ficarão muitos felizes, porque estão vendo o seu Salvador. Aí você vai dizer, valeu a pena, Aqui fala que até os mortos, O cemitério hoje, ele é um dos lugares mais tristes, quando a gente tem que sepultar um ente querido nosso. Mas nesse dia ele vai se tornar um lugar feliz para os salvos, porque eles ressuscitarão para a glória de Deus. Vamos então agora ver o que diz 1 Coríntios 15, 52. Porque veja bem, muitos hoje, às vezes tem uma perna amputada, um membro amputado, às vezes é cego, às vezes é surdo, às vezes está vegetando em cima de uma cama. Mas a palavra de Deus diz que nós seremos transformados de um corpo corruptível para um corpo incorruptível. Nós
Deus. 1 Coríntios 15:52 diz assim: no momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptível, e nós seremos transformados. Amém? Glória a Deus por isso. O verso 53 diz assim: porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e o corpo mortal se revista da imortalidade. Amém? Eu sou técnico de enfermagem, trabalho na área da saúde há 38 anos. Eu trabalhei mais de 20 anos em hospital, só em UTI eu trabalhei 18 anos na UTI do hospital de base, e eu tenho um paciente que ele tem uma perna amputada. E eu disse assim, né? Olha, eu olho nele e falo, puxa vida, né? Lá na glória você terá a sua perna. Você não vai entrar na glória faltando um pedaço do seu corpo, faltando um pedaço do seu membro, porque Deus é fiel, né? Esse corpo corruptível, ele vai se transformar em um corpo incorruptível, né? Esse corpo mortal, ele vai se transformar na imortalidade, né? A palavra de Deus fala que tragada foi a morte na vitória, não existirá mais morte, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já se passaram. Gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias em Isaías 65:17. Vocês também que estão nos assistindo aí pelas suas plataformas digitais, nos acompanhem. Isaías 65:17. Esperar que todos achem. Aqui o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né, através do seu servo Isaías, depois a gente vai ler também Apocalipse, escrito por João, eles vêm falando, os dois, de uma nova terra e um novo céu. Hoje nós vivemos aqui num mundo cheio de ilusões, um mundo cheio de corrupções, e nós sabemos que quando este mundo foi criado, lá no Éden era um paraíso, e até que o casal pecou, e de lá para cá as coisas estão acontecendo desse jeito. Mas essa terra maravilhosa, ela vai ser um dia da maneira como Deus criou, um paraíso. Então lemos assim, Isaías 65:17: pois eis que crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Amém? Alguém poderia ler para a gente Apocalipse, capítulo 21, verso 1? Apocalipse 21, verso 1, que vem confirmando o que o profeta Isaías disse, né? João fala também de um novo céu e nova terra, né? Vem confirmando. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Oh, glória, né? Então João diz aqui, ó: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já passaram, e o mar já não existe mais, né? Isaías diz assim: pois eis que criam novos céus e nova terra. Veja bem, meus irmãos, a nossa vida aqui nesse mundo, ela é um sopro. Nós estamos aqui de passagem. Obrigado, irmã. Deus abençoe. Estamos aqui de passagem, certo? Muitos das pessoas que nós conhecíamos já partiram, né? Eu estou com 60 anos, já vivi 60 anos, 60% da minha vida. Eu não sei, meu irmão Júnior está dando risada. Eu não sei se Jesus vai vir na minha geração. Não sei. Mas que ele vai vir, ele vai.
Se eu passar pelo sono da morte, antes de Jesus vir literalmente nas nuvens dos céus, Jesus então já voltou para mim. A minha vida já está selada. Então todos aqueles que fecharam os seus olhos e passaram pelo sono da morte, antes de Jesus vir nas nuvens dos céus, Jesus já voltou para você. Você que está nos assistindo aí, eu digo, aceita Jesus hoje, agora. Se você já aceitou, amém. Ok? Porque esse mundo aqui, ele vai ser totalmente destruído. Eu pedi, meus irmãos, que a gente abrisse as nossas Bíblias em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16 e verso 17. Aqui também vem falando sobre a volta de Jesus. Jesus vai voltar nas nuvens dos céus. Nós lemos lá no começo, lá em Atos, né? E os anjos disseram para os discípulos, né? Esse mesmo Jesus que você está vendo, que ele está subindo nessas nuvens, do mesmo jeito que ele subiu, ele voltará, né? E os discípulos então ficaram apreensivos, e agora? Mas eu deixarei o Consolador, o Espírito Santo. Então vamos lá, 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16, diz assim: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, né? E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Agora veja bem o verso 17: depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, né? Com os anjos, com Jesus, para encontro nos ares, e assim estaremos para sempre com o nosso Deus. Amém? Agora veja bem, eu tinha um amigo que trabalhava comigo, nunca mais vi ele. Isso faz mais ou menos uns 30 anos atrás. E a gente conversando um dia, eu falando da volta de Jesus. Aí ele disse assim para mim: ó, esse cara deixou não entender não. Ele disse assim para mim: eu não quero que Jesus volte agora. Mas eu disse: por quê? O que está acontecendo? Olha, eu não consegui a minha casa ainda, eu não consegui ter meu carrão ainda. Olha, que eu tiver meu carrão, minha casa, minha moto, tudo certinho, aí Jesus pode voltar. Esquisito, né, irmão? Eu falei para ele: mas você tem que estar preparado. Não, mas eu ainda não estou preparado. Mas você tem que estar. E se Jesus vier para você agora, se você passar pelo sono da morte, Jesus já veio, né? E tem muitas pessoas que dizem isso, certo? Não. A gente às vezes faz uma brincadeira lá no trabalho, né? Porque a gente tem o centro de odontologia, né? De especialidade de odontologia e medernidade. Fala céu, mas não com o, né? Céu. Então, às vezes a pessoa fala: eu vou ter que ir para o céu e tal. Aí eu brinquei com uma pessoa e falei assim: ó, o dia que eu for para o céu, eu não quero voltar mais. Aí ela falou assim: eu também não, mas esse céu aqui eu não quero ir não. Eu tenho medo de dentista, né? Então veja bem, a salvação, ela é de graça, como a gente falou aqui na escola sabatina. Mas ela custou muito, muito, muito caro, porque ela custou a vida de Jesus, certo? Nós não merecíamos esse sacrifício de Jesus, mas por amor a mim e por amor a vocês, então Deus entregou o seu único filho para morrer na cruz do Calvário, para fazer este sacrifício, certo? Agora, tem muitas pessoas que às vezes falam assim: mas eu não sei a hora que Jesus vai voltar, e eu ainda não estou preparado. Olha, a palavra de Deus diz que nem o próprio Jesus sabe a hora que ele vai voltar, senão o seu próprio Pai. Mateus capítulo 24, verso 36. Como eu disse, a palavra de Deus diz
dele. Tudo certo aí, meu amor? Obrigado. Diz que nem o filho sabe a hora, senão o pai. A palavra de Deus diz que Jesus virá como um ladrão. Veja bem, o ladrão ele vai entrar na sua casa e roubar a sua casa quando você mesmo nem espera. Quando você chegar, já aconteceu. E assim será a vinda do Filho do Homem. Mateus 24:36 diz assim: mas a esse respeito, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Aí o verso 43. O verso 43 diz assim: mas considerai isto, se o pai de família soubesse a hora que viria o ladrão, ele vigiaria e não deixaria que sua casa fosse arrombada. Por favor, alguém lê para a gente o verso 44. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Amém. Então isso significa o quê? Significa que nós temos que estar preparados 24 horas por dia. Eu tenho que viver hoje como se fosse o último dia da minha vida. Nós somos falhos, nós somos pecadores, por isso nós carecemos da graça e da misericórdia do nosso Deus, tá? Mas a gente tem que ficar preparado. Tá? Se eu disser que eu não estou preparado, então eu não deveria nem estar aqui. Eu tenho que estar preparado. Sou pecador? Sou pecador. Sou cheio de falha? Sou cheio de falha. Mas eu sou conhecedor da palavra de Deus. Tá? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 2 e o verso 3. Aqui também vai falar um pouquinho da preparação, né? O verso 2 diz assim: 1 Tessalonicenses 5:2 diz assim: pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor, vem como ladrão de noite. Verso 13: quando andarem dizendo paz, paz e segurança, eis que lhe sobrevirá repentina destruição, vem as dores de parto, a que está para dar a luz, de modo nenhum escaparão. E o verso 4 diz assim: mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que o dia do ladrão vos apanhe de surpresa. Aquele dia, veja bem, nos dias de Noé não chovia, as plantações eram regradas pelos orvalhos, e Deus então conversa com Noé. Irmãos, quanto tempo Noé ficou pregando a palavra de Deus? 120 anos, e a Bíblia diz que era igual hoje: se comiam, se bebiam, davam-se em casamento, era festa, e Noé ali então construindo a arca. A Bíblia não fala, mas a gente imagina que muitas pessoas diziam: olha, se velho é louco, chuva. O que é isso? Nunca vimos isso. Pois chegou o dia, o dilúvio aconteceu, somente Noé e sua família foram salvos. Certo? Veja bem, meus irmãos, eu vou falar aqui de algumas religiões. Os judeus, que são 16 bilhões de judeus no mundo, mas eles não acreditam na volta de Jesus. O islamismo é a segunda maior religião do mundo, com 1,9 bilhões de pessoas, mas eles não acreditam na volta de Jesus. Agora vamos falar do hinduísmo. O hinduísmo ele é a terceira maior religião do mundo, com 1,2 bilhões de seguidores, mas eles não acreditam na volta de Jesus. O budismo, a
seguidores, mas são muitos. E eles também não acreditam na volta de Jesus. Agora, a maior religião do mundo é o cristianismo. Ok? O cristianismo é a maior religião do mundo. Agora, o pior de tudo, isso não é o budista, não é o judeu não acreditar na volta de Jesus. O pior de tudo isso é um cristão que sabe que Jesus vai voltar, acredita na volta de Jesus, mas ele vive como se Jesus nunca fosse voltar. Mas o pior de tudo é um adventista que acredita na volta de Jesus, tem certeza, e vive como Jesus não fosse voltar. Não estuda a lição da escola sabatina, não estuda a Bíblia, mal vem na igreja. Esse é o pior. A palavra de Deus, ela diz que nos finais dos tempos, o amor de quase todos esfriaria, né? Esfriaria. Mas, irmãos, eu tirei da internet aqui, deixa aqui, cara, não tem problema. Hoje no mundo morrem 56 milhões de pessoas. Agora veja bem, isso daqui que eu estou falando, ele é, como se diz assim, atualizado todo dia. Tem um site lá que você entra e o reloginho vai correndo. Então 56 milhões de pessoas morrem por ano no mundo. 160 mil pessoas morrem por dia, certo? 7 mil pessoas morrem por hora, 107 pessoas morrem por minuto, e cada um segundo morrem 2 pessoas no mundo. O mundo hoje está com quase 8 bilhões de pessoas. Então veja bem, Jesus ele vai voltar, literal, nas nuvens dos céus, e todo olho o verá. Mas para quem passar pelo sono da morte, já está selado, ou para a salvação eterna, ou para a morte eterna. E nós possamos pensar nisso. E para finalizar, Mateus 24, 14. Esse verso vem dizendo o que falta para Jesus voltar. É um verso muito conhecido. Alguém lê para a gente em voz firme e alta? Será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Amém. Obrigado, irmão. Será pregado esse evangelho em todo o mundo. Veja bem, Jesus seria injusto se alguém chegasse e falasse: Senhor, eu nunca ouvi falar do seu evangelho. Outras vão chegar: mas Senhor, em seu nome nós expelimos demônio, em seu nome nós fizemos isto, fizemos aquilo. Jesus vai dizer assim: aparta-te de mim, porque eu não te conheço. Aparta-te de mim, Satanás. Vai ser muito triste. Mas para o servo bom e fiel, o Senhor vai falar: entra no gozo do seu Senhor. Você está salvo. Amém? Então, enquanto a palavra de Deus não for pregada, né, em todo o reino, em todo o mundo, para testemunho de todas as nações, não virá o fim. Que nós possamos estar cada vez mais alicerçados na palavra de Deus. A Bíblia diz que a palavra de Deus é como uma espada de 2 gumes, que ela penetra juntas e medula, né? É maravilhoso. E até o fim. Eu não sei quando eu vou partir desse mundo, não sei se, como eu disse aqui, eu não sei se vou estar vivo quando Jesus voltar.
Talvez esteja, talvez não. Mas aquilo que Deus propor para a minha vida, mesmo que seja a morte, para mim está ótimo. Amém? Que Deus abençoe a todos. Fechem seus olhos. Grandioso e eterno Deus, muito obrigado, Pai, por nos dar mais esta oportunidade de estarmos aqui na igreja de Bariri, com os nossos amados irmãos, compartilhando o seu amor e misericórdia para cada um de nós. O Senhor também derrama suas bênçãos sobre os nossos internautas que estarão nos assistindo. Eu quero dizer para vocês todos que Jesus ama vocês e eu também. Em nome de Jesus, amém. Eu quero dizer uma coisa para vocês, que vocês pudessem repetir comigo, olha. Quando eu olho para mim, eu não vejo como me salvar. Mas quando eu olho para Deus, eu não vejo como me perder. Amém. Que Deus abençoe a todos.